Sabe quando você pensa, nossa, uma ajudinha agora cairia bem, ou eu bem que queria um cafezinho? Pois é, em inglês tem uma expressão que se encaixa direitinho nesses contextos. E o melhor de tudo é que ela é super natural e é usada o tempo todo por falantes nativos. Quer aprender a usar? Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Leandro e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas como você a falar inglês com confiança e aproveitar as oportunidades que surgem. E aqui estamos para mais uma aula do Inglês Fluente, a nossa série de vídeos onde eu te ensino de forma prática e sem enrolação as expressões que os falantes nativos usam no dia a dia, aquelas que não aparecem nos livros e fazem toda a diferença na hora de você entender e soar mais natural em inglês. Cada episódio traz uma expressão do inglês falado, com contexto, exemplos reais e uma explicação bem simples para você entender, lembrar e usar com confiança. Na aula de hoje você vai aprender o que significa e como usar a expressão I could use, uma forma gentil, educada e super comum de dizer que você precisa ou quer algo no momento. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque além da explicação, no final vai ter um desafio para você sair daqui já utilizando essa expressão. Então bora começar e entender o que essa expressão quer dizer. Bora lá então. Quando você ouve I could use, pode até parecer que a pessoa está falando eu poderia usar. Tipo no sentido literal de utilizar algo. Mas não é bem assim. Na verdade, o que essa expressão transmite é uma ideia de desejo ou necessidade momentânea. É como se a pessoa dissesse assim em português, ó. Tal coisa seria ótimo agora, tal coisa cairia bem. Bem que eu precisava de tal coisa. Ou seja, é uma forma indireta e educada de dizer que algo seria muito bem-vindo naquele momento. Para você ter ideia, tem algumas frases que nós falamos em português que seriam perfeitas para traduzir o I could use. Por exemplo, eu bem que podia tomar um café agora. Uma ajudinha caía bem, hein? Nesse calor, uma bebida gelada cairia bem. Um descanso seria ótimo, hein? Você percebe como todas essas frases expressam tipo um desejo leve, algo que você quer, mas você não está exigindo, é sem exigir? E é exatamente essa ideia que o I could use transmite no inglês. Imagina só, você num fim de tarde, cansado, depois do trabalho, mó calor, e aí você vira para alguém e diz assim, I could use a cold drink. Você não tá pedindo diretamente, não é um me dá uma bebida. É mais sutil, mais suave e soa muito mais natural. Agora que você já entendeu o significado por trás de I could use, bora ver como essa expressão funciona na prática? Vamos começar então falando sobre a estrutura dessa expressão. E é uma estrutura bem simples. Você vai precisar ali do sujeito, mais o could use, e na sequência você vai precisar ou de um substantivo ou uma expressão. Ou seja, não tem complicação nenhuma, né? É só você encaixar aquilo que você está querendo ou precisando no momento depois do could use. Então, bora de exemplos para que você possa ver o uso de could use na prática. I could use a cup of coffee right now. Eu bem que podia tomar um café agora. Ou seria ótimo tomar um café agora. I could use some help with this report. Bem que eu precisava de uma ajudinha com esse relatório. Ou você pode dizer também, uma ajudinha com esse relatório caía bem. After that hike, I could use a cold drink. Depois daquela trilha, uma bebida gelada cairia bem. Ou você pode dizer também, eu bem que podia tomar uma bebida gelada depois daquela trilha. You look tired. You could use some rest. Você parece cansado. Um descanso seria ótimo. Ou você pode dizer também, você parece cansado. Bem que você podia descansar um pouco. Outro exemplo poderia ser I could use a break. Uma pausa cairia bem. É uma sugestão, né? Uma pausa cairia bem. Então a ideia do could use é bem simples e direta ao ponto. Percebe que could use é uma expressão super versátil? Você pode usar ela para falar de comida, descanso, que mais? Tempo livre, dinheiro, ajuda.
o que for. E tudo isso vai soar com esse tom mais leve, mais educado da expressão. Agora, uma dúvida que muita gente tem quando aprende essa expressão é a seguinte: Leandro, por que a expressão é could use e não can use? A resposta é bem simples, mas é muito importante que você preste atenção. O could dentro dessa expressão, ele não está se referindo à habilidade. Não é algo do tipo, eu poderia fazer tal coisa. Não é isso. Dentro da expressão, o could funciona como uma forma mais educada e mais sutil de expressar que você tem vontade ou necessidade de algo, de alguma coisa. É quase como se fosse uma sugestão leve ou um desejo momentâneo sem que você seja direto demais. Então, para distinguir o could use e o can use, se eu falasse assim, por exemplo, I could use a break, I could use a break, eu estou dizendo uma pausa cairia bem ou seria ótimo dar uma pausa. Agora, se eu falo I can use a break, a tradução ou a intenção, a ideia já seria totalmente diferente. A tradução seria eu posso usar uma pausa. Eu posso usar uma pausa. E isso fica esquisito, tanto para gente em português quanto para um falante nativo que vai estar ouvindo você dizer isso. Então é só se lembrar disso. O could, ele vai deixar a frase mais suave e natural. É por isso que os nativos usam tanto expressões com could use no dia a dia. Então vamos evitar as armadilhas que aparecem por aí. Por exemplo, I can use você já viu que não dá, né? I can use vai mudar o sentido para algo mais literal, vai ser traduzido como poder, né? Como posso. Outra armadilha, né? Outro erro que é muito comum, que eu já vi algumas pessoas cometendo, é falar assim, ó. I could to use. I could to use. Verbos modais como could, should e would, eles nunca são acompanhados pelo to. Então, nada de dizer to use, é I could use, I could use. Outro erro também que eu já vi algumas pessoas cometendo é usar o ing. Por exemplo, falar assim, ó, I could using, I could using. Entenda que depois de could, o verbo sempre deve vir na forma base. Então vai ser I could eat, I could use, I could play, I could go, sempre na forma base. Não acrescente ing e também não tem o to antes do verbo, ok? Então, se você conseguir acertar essa estrutura, você vai conseguir se comunicar com muito mais naturalidade e você também vai soar muito mais educado. Quase um native-like, quase um nativo, sabe? Então, para fechar, você pode usar I could use em qualquer situação informal onde você queira expressar uma necessidade leve ou um desejo momentâneo. Quando você estiver cansado, você pode dizer I could use some rest. Um descanso cairia bem. Se você estiver com fome, você pode dizer algo do tipo I could use a snack. Eu bem que podia comer alguma coisa. Se você vê alguém que está na correria do dia a dia, você pode dizer para essa pessoa You could use a break. Você bem que podia fazer uma pausa. Como você viu, essa é uma expressão super versátil e natural para se comunicar com leveza e fluência no dia a dia. E agora, o desafio para você. Responde para mim aqui nos comentários. What could you use right now? O que cairia bem para você nesse momento? Pode ser algo divertido, leve, engraçado, não tem problema. O que vier na sua cabeça. Manda lá que eu vou ler e responder cada um dos comentários. Se você curtiu essa aula, já deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que também está na jornada para falar em inglês com mais confiança. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do Inglês Fluente, porque tem muita expressão boa vindo por aí para turbinar ainda mais o seu inglês. A gente se vê no próximo vídeo. Take care. Bye bye.